Se você tá tentando emagrecer e tá estagnada com os seus resultados, eu não vou te julgar. Eu te entendo bem. A realidade é que não é incomum você buscar emagrecimento e teu algoritmo nas redes sociais calibrar para isso e começar a te bombardear com dicas do que vai destravar os teus resultados. E no meio do monte de dicas sobre como perder peso no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, no geral, muitas dessas dicas podem mais te levar para estagnação com o teu corpo do que de fato desbloquear os teus resultados. E pode ser que hoje você esteja seguindo essas dicas e por isso, por mais que esteja comendo certo ou fazendo exercícios físicos, tentando fazer cardio, cortando as besteiras, ainda assim o teu resultado no corpo não vem. Então nesse vídeo aqui eu separei 7 dicas de dieta que vocês precisam parar de seguir se quiserem destravar os resultados de vocês. E eu faço esse vídeo numa posição de nutricionista que fala de emagrecimento. Eu tenho um curso de emagrecimento, meus alunos se interessam por emagrecimento, meus pacientes vêm atrás de mim por emagrecimento, mas também, gente, eu sou um ser humano, uma mulher que já tentou emagrecer e caiu em um monte de lorota antes de entrar na faculdade e já passou por talvez coisas que você esteja passando hoje. Então esse vídeo aqui serve como um alerta, tanto como profissional, mas também como amiga, para você não cair nas mesmas ciladas que eu e milhares de pessoas já caíram nesse mundo de emagrecimento que tem tanta recomendação que às vezes acaba deixando a gente confuso. Pessoal, sejam bem-vindos a esse canal, meu nome é Dayana Parizato e nesse espaço aqui eu te ensino a emagrecer dominando seu corpo, sem sofrer, sabendo de fato, sabe, o que funciona e o que não funciona que é lorota. Eu já te falo para você ficar esperto, largar fora, não fazer esforço inútil e também no final a gente vira amigos que eu compartilho muito da minha vida, das minhas vivências aqui nesse canal. Então, se o meu santo bater com o seu santo bater com o meu, cogite me seguir ao final desse vídeo porque o conteúdo aqui é bem bom, viu? Sem mais enrolação, tá? E tem o número 1 que eu anotei aqui. Quanto mais proteína, melhor. Estamos numa era hiperproteica, então as pessoas entenderam que proteínas são muito importantes. De construção de massa muscular até saciedade no emagrecimento, é irrefutável hoje que as proteínas ganharam um destaque recente no mercado. Isso porque, não sei se você se lembra, mas na época talvez da sua mãe ou da sua avó, não era muito recorrente a ideia de bater as suas proteínas no dia. E de fato, essa é uma disseminação muito verdadeira, se for parar para pensar que as proteínas tanto constroem a nossa massa muscular, um dos itens essenciais para acelerar o nosso metabolismo, mas também são muito importantes para quem quer secar, porque quando você come proteína, ela demora tanto para ser digerida no seu corpo. Ela equilibra tantos níveis de açúcar no sangue, então, pô, você comeu um pão com proteína ali, essa proteína equilibra esse pico glicêmico que um açúcar geraria. Então, eles equilibram os níveis de açúcar, eles te deixam saciado, te dá massa muscular. Você vê que é muito promissor esse negócio da proteína. E por que eu falei que isso era uma dica perigosa? Porque existe uma frase muito famosa, eu falo muito dessa frase para os meus alunos sobre a dosagem das coisas. A diferença entre o veneno e o remédio tá na dose. O que eu vejo hoje que a gente tem que se atentar é que o excesso de proteína não é benéfico para o nosso corpo. Temos ali preconizado que uma dieta hiperproteica, ou seja, com uma boa quantidade de proteína, vai oscilar ali entre 1,5 gramas por quilo de peso a 2 gramas por quilo de peso corporal. Por isso que quando eu montei ali o cardápio do Minutri, meus alunos que entram dentro do meu curso de emagrecimento recebem acesso a um cardápio, na verdade 4 cardápios de emagrecimento, e esses cardápios todos, até vegetarianos ou pessoas que comem carne normal, eles têm uma quantidade muito boa de proteína. Porque proteína realmente é muito boa para emagrecer. Só que existe um problema. Quando a gente excede esse consumo de proteína, pensando que quanto mais proteína melhor, é muito fácil a gente engordar nessa brincadeira. Whey à tarde, whey na ceia, churrasquinho sempre que dá, e quando for comer sushi, a consciência até fica mais leve, porque, pô, é proteína, proteína pode, então vamos comer 5 toneladas de sushi, de atum, que se dá. Eu fazia muito isso, e o problema é que as proteínas, quando são consumidas em excesso no nosso corpo, elas não são usadas, então vira gordura da mesma maneira. Por isso que quando você tá numa dieta de emagrecimento, você tem que cuidar no excesso de tudo, inclusive no excesso de proteína. Fica ali entre 1,5 gramas por quilo de peso a 2, tá ótimo, e mais do que isso não é necessário. Principalmente porque se você excede muito o consumo de proteína e acaba caindo em superávit calórico, você engorda. Então, as proteínas podem engordar se consumidas em excesso, por mais que sejam muito saudáveis. Item número 2, você vai treinar para comer. Gente do céu, não tem coisa mais terrível que isso. A ideia de treinar para comer é a maior cilada
cilada que você pode cair na sua vida se você tá buscando emagrecer. Então o sujeito, ele vai lá, ele treina no sábado e isso deixa ele extremamente feliz. A consciência dele fica de boa e ele pensa, poxa vida, eu treinei hoje, então eu posso comer mais por causa disso. Cagada monumental. 80% dos seus resultados no corpo vão vir a partir da sua alimentação, da sua dieta. É por isso que dentro do Minuto, que é o meu curso de emagrecimento, a gente fala tanto sobre como manejar a dieta na rotina corrida, na rotina que você vai querer comer um docinho, para não perder o déficit calórico e continuar emagrecendo. Porque ali é o 80% dos seus resultados. Aonde mora os 20%? Na academia, no cardio. Ele vai potencializar o resultado que a alimentação já tá fazendo. E se você tentar compensar o mecanismo de, vou ir na academia e depois vou comer mais, você vai ficar correndo em círculos, fazendo esforço danado e não vai ter resultado. Então cuidado com essa crença. O item 3 é um item que eu propaguei, só que vocês interpretaram errado. E aí eu quis usar esse vídeo para falar. Se você é um seguidor mais atento do canal, você já viu eu falando das saladas frufrus aqui, né? É uma técnica minha para fazer saladas diferenciadas. E tem vídeos incríveis falando sobre isso. Basicamente são formas de fazer saladas em que você coloca coisas gostosas em cima. Então, poxa, você tá lá comendo uma salada gigantesca, cheia de folha, cheia de tomate, cheia de pepino. Você coloca um pouquinho de gorgonzola em cima, pra dar um cheiro, sabe? Um ar, um negócio. Dá um brilho diferenciado. Menina do céu, o pessoal tá fazendo tudo errado. Eles estão fazendo não salada frufru. Frufru salada. Você tá entendendo? É tanto frufru que eles botaram em cima que a caloria da salada ficou um negócio de 800 calorias, certo? Aí a parte do comer mais salada pra ajudar no déficit calórico começou vocês entenderam tudo errado. Não todo mundo, tá? Mas eu queria usar esse vídeo aqui pra deixar claro. Então, por exemplo, você vai fazer uma salada. Ela vai ter uma base boa de alface, tomate, palmito e você vai colocar uns croutons em cima. Velho, se você colocar 70 croutons em cima da salada, 70 queijo gorgonzola, queijo brie, maionese, você tá entendendo que você vai ter uma caloria numa salada parecida com a de um Big Mac? E aí o negócio não acontece? Então, é importante a gente lembrar o seguinte, no caso das saladas frufrus que eu falo pra vocês aqui, falo pros meus alunos do Minuto. Vocês vão colocar um brilho na salada, um cheirinho. Esse topping que vocês colocam em cima da base para deixar a salada mais gostosa tem que ser um detalhe, porque no emagrecimento tudo conta. Então se você pesar a mão no molho de maionese para fazer uma salada frufru, você pode acabar consumindo mais calorias sem perceber. Então eu tenho um vídeo que fala sobre como fazer saladas gostosas com molhos baixos em caloria. Já tá postado aqui para vocês verem, vai ajudar bastante. Você consegue fazer salada muito saborosa sim, mas lembre-se que os frufrus são 10% da salada, não 90%. Item 4. Ainda falando de saladas, a gente vai falar sobre a cilada do molho. Em restaurantes é muito comum oferecerem salada em versões fit. Só que o problema da salada verdadeiramente fit é que ela normalmente não é tão saborosa quanto uma salada com molho gorduroso, pô. Eu lembro que eu ia comer, quando eu viajava mais, né? Agora eu parei um pouco de viajar, mas quando eu ia para os Estados Unidos com família, enfim, ia todo mundo pra lá e eu queria comer mais saudável. Na época, eu não tinha essa cabeça de mensurar que ainda que fosse uma salada, poderia ter muita caloria, né? A depender do molho. E eles fazem aquela salada Caesars, que você come e você fala, gente, mas isso aqui tá gostoso demais! Esse negócio está muito bom, está muito saboroso. Vou pegar um guaranazinho aqui pra terminar o vídeo. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito saboroso. É claro! Fizeram-lhe um molho ali com 400 calorias e inundaram na salada. Então, assim, o item 3 foi pra falar dos frufru que você bota em casa. O item 4 é pra te lembrar que o pessoal faz isso na rua também. Então não é um erro só que você comete na salada, colocando caloria demais. Esses dias eu vi um pessoal botando batata palha. Metade de um saco de batata palha na minha salada. Salada que eu ensinei. Aí é difícil. Aí é complicado. E o povo no restaurante vai fazer a mesma coisa, gente. Mas eu tô aqui pra te lembrar que se você quer emagrecer, o déficit calórico tem que estar presente. Então cuidado com essas saladas que você compra em restaurante, que eles falam que é fit, eles até colocam verdinho assim, naquela cor estética do cardápio, é verde, é momento fit. Aí é uma salada escabulosa assim. Então, ó, fica ligada, mulher, fica ligada. Cilada número 5. Tampar o olho para a caloria dos alimentos baixos em calorias. Nossa, que ódio disso aqui! Eu fiz um vídeo falando sobre biscoito de arroz faz um tempo já. Biscoito de arroz é um alimento muito interessante, porque eu não tenho agora certinho, mas eu acho que em uma unidade tem, nossa, gente, muito pouca caloria. É um negócio assim, só tem arroz e água, sabe? Então vira um biscoito que substitui torrada, por exemplo, muito melhor. Porque o biscoito de arroz, se for parar pra pensar, só nesse exemplo, ele não tem gordura vegetal, ele não tem gordura trans, ele não tem aditivo,
aditivos químicos, é literalmente um arroz que fica crocantinho e o pessoal bota sal e comercializa. Então eu fiz um vídeo de fato propagando sobre como ele era uma opção bacana. Mas qual que é o problema? Ele é uma opção bacana, mas se você comer ele eternamente, você vai engordar também. Porque você pode engordar com tudo que tem caloria. Tudo que tem caloria pode te engordar se você comer demais. Isso é uma história até pessoal, porque eu lembro que quando eu comecei a falar do biscoito de arroz, foi ano passado já. Já passei dessa fase, mas eu tava tão fissurada que eu comia, sabe? Tipo, tô beliscando aqui, vou pegar um biscoitinho de arroz, 2, 3, 4. Aí eu percebi que o pacote tava indo mais rápido. Quando eu vi, eu tava viciada em biscoito de arroz. Mas é saudável? Sim. Mas você baixa em caloria? Sim. Só que ainda assim, velho, no final é uma conta, entende? A nutrição, o déficit calórico, ele tem que gerar um débito, né? Um saldo negativo. Se você não tiver com falta de calorias, o seu corpo não tem por que pegar gordura armazenada para transformar aquilo em energia. Então, se você tá beliscando algo baixo em caloria, mas ainda assim, quando você contabiliza, dá mais do que seu corpo precisa, filha, você vai engordar mesmo com o alimento que seja baixo em caloria. Então, fica atenta com isso, tá? Principalmente se você tá se sentindo estagnada. Pô, daí tô sentindo que eu tô tentando emagrecer, tô estagnada nos meus resultados, o negócio não tá... Sabe, não tá indo. Começa a perceber tudo que você belisca, tudo que entra na tua boquinha, ainda que sejam baixos em calorias, porque às vezes de grão em grão a galinha enche o bico e aí é isso que tá anulando teus resultados. Então fica de olho. E o erro número 6, ele é para contrapor tudo que a gente tá falando por aqui. Problematizar deslizes além da conta. Então, sabe quando você dá uma deslizada na tua alimentação, na tua dieta, você se sente ruim, você se sente culpada, sente que você é a pior pessoa do mundo, que você estragou todos os teus resultados, aquela energia pesada bate em você. Você fica com vergonha, fica meio jacu na segunda-feira, parece que cometeu um crime de ódio, né? A mulher só comeu um macarrão, mas ela tá sentindo que matou 70, tá? Com semblante mal, tá triste. Esses sentimentos que você tem, por mais que você não consiga ver claramente o resultado dele, ele tem um resultado e age em você. Age gerando mais exageros alimentares. A gente tem que lembrar desse papo todo de dieta que um erro pontual, ele sempre será um erro pontual e não mais do que aquilo. Cara, deu errado na tua alimentação num dia, não deu pra fazer perfeito, igual o negócio do biscoito de arroz. Você foi lá e deslizou mais o biscoito de arroz, se matou no negócio que era saudável e ele acabou te sabotando teu resultado. Beleza, sabe? Você viu que o negócio aconteceu, viu que fez errado? Cara, ok, entendi. Não deixa aquilo cozinhar dentro de você no dia seguinte ou outro dia. Então, nós mulheres, e não só mulheres, tá? Homens que acompanham o meu canal também, que fica pensando demais sobre as cagadas que fez de dieta, gera na gente mais uma ansiedade, uma tristeza em relação a isso do que de fato torna leve o processo. Então não engrandeçam as coisas que não merecem tanto tamanho. Lembra que o papo sobre constância, tá? Como é que você se torna constante na dieta? Não é a resposta ser uma pessoa infalível, uma pessoa que nunca erra, uma pessoa que nunca come fora. Claro que não. Você é um ser humano, né? Não, eu também sou. Então a gente vai sair pra comer. E tá tudo bem, a gente vai comer um pouco além da saciedade. Vai dar ruim em algum momento. Só que se você souber retornar, você já tá entendendo uma coisa que, olha, gente, 50, 60, 70% das pessoas não contempla. Porque eles param, eu estraguei tudo, então dane-se, vai estragar por mais 3 semanas e aí engorda. Um erro pontual é um erro pontual. Não caia nessa de problematizar saídas alimentares além da conta, ainda que a internet possa gerar essa atmosfera de vez em quando. Então, sempre lembra disso. O verdadeiro constante é aquele que retorna para a dieta e não aquele que é infalível nela. Até porque nós não somos atletas de alto rendimento. Gente, esse vídeo tá ficando bom até agora. Se tiver, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Confesso que hoje eu tô meio zicada, tô com meio sono. Sabe aqueles dias que você acorda meio assim, tipo... Hoje eu acordei um pouco jacu, mas eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês, então espero que esteja valendo a pena o conteúdo até aqui. Se você tá gostando, não esquece de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, fazer todas as piruletas no ar. E lembrando, né, você quer emagrecer, você precisa de ajuda, precisa de um bom guia para te levar para essa jornada, entre no Minutri que tá com as inscrições abertas no link aqui embaixo. Com um valor extremamente justo, você tem acesso a 1 ano de conteúdo para te ajudar a entrar na dieta, ficar no shape e nunca mais se sabotar para perder o peso e não ganhar ele de volta. Ou melhor do que isso, só 2 dias, gente. Clica aqui embaixo. Se quer emagrecer comigo,
eu te ajudo. E agora vamos para o item 7. Quanto mais difícil o exercício, melhor. Cara, não precisa ser assim. Vou falar pra vocês. Hoje eu estou, por exemplo, correndo para uma meia maratona. Tô treinando para fazer os meus 21 quilômetros pela primeira vez na minha vida. Nunca foi tão difícil manter um shape na vida. Porque quando o exercício se torna algo mais performático, como por exemplo o que eu tô fazendo agora, passa de um certo ponto de estética. Nosso corpo, ele precisa de uma boa musculação. Uma musculação de fato, que você tenha uma progressão de carga, que você, enfim, faça o negócio bem, sabe? Com peso, bonitinho, uma boa execução, uma boa amplitude. Eu defendo muito a importância da musculação na longevidade, no emagrecimento, na construção de resultados a longo prazo, porque de fato, cara, é a musculação que acelera o teu metabolismo. É isso, construção de músculo. Mas existe um ponto além disso, que a gente tá vendo muito recorrentemente na internet, essa ideia de correr pra caramba, então correr uma maratona, fazer até mesmo o que eu tô fazendo hoje, correr uma meia maratona e atrelar muito esse hiper exercício, 3 exercícios no dia, a uma estética muito bonita. Isso não é verdade, não. Então, assim, pondere muito. Eu, por exemplo, tô treinando agora pra uma meia, eu corro há 2 anos. E agora eu entrei pra esse ciclo pra me desafiar. Eu entendia que não ia ser algo que ia mudar o meu corpo, e não é responsável pelo corpo que eu tenho hoje. Eu construí o corpo que eu tenho hoje não por causa de corrida de longa duração, como hoje. Tô fazendo uns treinos de 1h30, 1h20. Cara, não é isso, correr esse tempo todo sem parar, que vai gerar um corpo incrível pra você. Então, não precisa ir tanto além. Costumo dizer para os meus pacientes e para os meus alunos que de 4 a 5 vezes na semana fazer um exercício de musculação bem feito já confere resultados legais. E o cardio, Dai? Cara, meia hora de cardio depois da musculação ou fazer ali uma corridinha leve, é isso, é se manter em movimento, lembrando que qualquer exercício é melhor que exercício nenhum. A ideia de que o treino precisa ser como de atleta de alta performance para te deixar bonita, como atleta de alto rendimento para de fato gerar resultado, uma tremenda besteira. Até porque a gente não se exercita somente para ficar performático e rasgado, tá? Porque quanto mais você cria esse hábito de se exercitar, mais você regula os teus hormônios e diminui exageros alimentares, descontroles de ansiedade, mais regulam os teus hormônios. A gente tem estudo que mostra que a partir de 30 minutos de exercício físico, você já consegue ficar bem mais tranquila, você já consegue diminuir os seus exageros alimentares, regular as suas emoções. Então olha quanta coisa boa que o exercício faz para a gente atrelar aquele peso de que, cara, quanto mais melhor, tem que treinar 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, 2 horas e eu não tenho tempo. Cara, a gente trabalha, entendeu? Então, se você tá assistindo esse vídeo, tá sentindo essa pressão de entregar demais, entregue o necessário. O que você precisa fazer para ser uma pessoa ativa e com resultados no teu corpo, fazendo o que tem que fazer para não estar sedentária. 4 a 5 vezes treinos na semana tá legal. Eu falaria 5 ainda, tá? Para ficar bem bom. Musculação e cardio. Ai, mas ou musculação ou cardio? Não, não, não. Os dois. Mas não precisa passar de 1 hora o treino. Você consegue fazer um bom treino de musculação de 50 minutos, sim. Depois você faz um cardio em outro dia. Enfim, vocês estão entendendo? É só para aliviar um pouco da pressão. Não precisa ser triatleta ou maratonista ou ultramaratonista para ter resultado no corpo. Enfim, meu povo, esses foram 7 itens que eu gostaria que vocês prestassem atenção, entendessem bem para não cair em ciladas e destravar o emagrecimento de vocês na prática, tá? Lembrando que essa vida saudável deve ser prazerosa, deve ser gostosa. Não pode ser um inferno na terra você comer saudável, sabe? Não pode ser um inferno na terra você fazer um déficit calórico. Tem que conseguir fazer ser bom, fazer ser gostoso, porque daí a gente não abandona, né mesmo? Porque se o negócio é muito ruim, quem é que vai querer fazer? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha acendido algumas luzinhas aí no seu coração. E se você precisar de ajuda para destravar o teu emagrecimento, quiser contar comigo para transformar o teu corpo de uma vez, clica aqui embaixo que o minuto está com as inscrições abertas. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se inscreve para mais de nutrição.